Vereador Zé da Mix. Senhor presidente, nobres colegas, por presente. Senhor presidente, eu sou do tempo do tiro de guerra, fazia tiro de guerra, quando tinha o Corcel 76, que era o Corcel 1. Então eu fiz o tiro de guerra no ano de 1976. Sargento Valdemir era o instrutor-chefe, tinha o Sargento Brasil, o Portela era o sargento da nossa turma, eu só não lembro. Eu lembro sobre o apelido que ele tinha, o Sargento da Noite, mas não vou falar. Mas eu não lembro o nome dele. Não era Vladimir. Mas eu não vou falar, todo mundo, né? Mas eu não lembro o nome dele, lembro do apelido dele. Era Magalhães. Mas eu lembrava o apelido dele, não lembrava o nome dele. Mas foi no tiro de guerra, verdadeiramente, o menino que veio do sítio com 11 anos e com 18 fez o tiro de guerra. A gente tem que levantar às 5 horas da manhã, 4h30, pegar o primeiro ônibus da aviação Lumeirense, para chegar no tiro de guerra, começar a instrução às 5h30. E a gente tinha uma sorte que a gente pegava o Sargento Portela, que era o nosso instrutor, e o Sargento Portela punha a ordem, enquanto o Brasil fazia a ordem unida, o Valdemir ficava lá naquela serração e a gente ficava desmontando e montando o fuzil. Nós todo dia sentado ali, montando e desmontando. O que era o cão, né? Tem o cão, né? Então era um tempo bom, tempo excelente, onde verdadeiramente a gente aprendeu, eu falo, eu sempre falo, eu aprendi verdadeiramente a ser homem na acepção do termo do tiro de guerra. Civismo. A gente começa na primeira vez que a gente vai fazer aquela caminhada, aquela marcha, a gente vai brincando. Quando é a última, a gente vai com uma seriedade, um negócio inacreditável. Toda vez que eu vou no tiro de guerra, eu tenho uma apresentação, eu me emociono, eu fico lembrando os bons tempos que a gente ia até o tiro de guerra. Então, e relembrar e como é importante vocês fazerem essa associação e o projeto do Toninho agora transformando em utilidade pública. Porque da turma de 76, eu vejo 2 ou 3. Nunca mais a gente teve contato com o pessoal de 76. Que falta que faz. Que falta que faz. Porque foi uma época sensacional. Uma época que a gente começou xingando e saiu agradecendo ao tiro de guerra, ao nosso exército brasileiro, onde a gente aprendeu a amar mais a nossa pátria. Muito obrigado e parabéns ao Toninho pelo projeto e a vocês pela associação. Um abraço e obrigado, presidente. Mais algum vereador? Vou aproveitar então falar meus 10 minutos, Meu tempo era o Sargento Jimenez, né? Mas hoje é tenente, mas no nosso tempo, Sargento Jimenez. Eu fiz o tiro de guerra no ano de 1981. Tinha lá uns 1000 jovens para serem separados lá para fazer. Foram 300, porque tinha 3 turmas de manhã e uma turma à noite ainda. As 3 turmas, mas só aquele tempo, quando era frio, era frio. E aí nós tínhamos que dar aquelas rastejadas naquele gramado lá. Mas é muito interessante, mas muito interessante. A guarda faz 2 horas de guarda, descansa 4, e vamos lá. Eu não sei se ainda é assim, dessa forma. Segunda a sexta... Não, segunda não tinha. De terça a sexta, das 6 às 8, e de sábado, das 6 às 10. Um tempo diferente, né? Mas não vou esquecer nunca minha turma de 1981, e tinha 2 turmas antigamente, né? Primeiro semestre e o segundo semestre. Meu número era 282, de 300. Então, um tempo interessante. Quando a Érica falou sobre doação, acho que foi a Érica que falou, Toninho, sobre doação de sangue. E todo dia tinha alguém lá, batendo nas portas do TG para ver doadores, principalmente. Eu não me lembro se era do sangue A negativo, que era o sangue mais difícil, porque o O positivo todo mundo tinha lá, né? Mas tinha um que era mais difícil de ter. E tinha uns 3 só atiradores, e se deixasse todo dia, você tinha que doar sangue, sempre ela buscar e não achava.
Quanta saudade, vou ainda no Sargento Jimenez, porque, Zé, a gente aprende muito. E eu torci muito, Sargento, vou ainda no Sargento, para que eu fosse um dos 300 escolhidos, porque eu queria muito fazer o tiro de guerra. E fiquei muito feliz quando, não lembro se era sorteio ou como era, e eu tive o privilégio de fazer, sim. Era difícil, porque era tudo mais difícil, não tinha carro, né, Zé? Não tinha nada, né? Tinha que pegar ônibus ou de a pé. Saía lá de São Cristóvão e aquele horário rígido para chegar no horário, barbinha feita, passava lá, não sei se era um algodão para ver quem estava com um pouquinho de barba, assim, e quem não rapava a cabeça também, né? Então, mas o respeito que nós aprendemos, o civismo, o hino à bandeira, que hoje, quando toca, ninguém quase nem sabe que existe, mas nós aprendemos tudo isso. Que bom. E hoje ver a associação, Toninho, fico muito feliz de poder um dia ter feito parte e gostaria ainda de fazer parte por muito tempo, né? Como ex-atirador. Parabéns, parabéns, Toninho. Não havendo mais nenhum vereador que deseja discutir, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Lembrando que o presidente não vota, mas se votasse, com certeza, votaria favorável. Está encerrada a votação. O projeto de lei 21/19 foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Darcy. Jorge. Darcy primeiro, depois eu. Primeiro o vereador, então, Darcy Reis, depois o vereador Jorge, depois o vereador Toninho. Senhor presidente, nobres pares, dificilmente discuto o projeto aqui, eu gosto mais de justificar, porque eu gosto de ouvir atentamente o que os colegas falam. E eles já falaram tudo, e eu assino embaixo do que eles falaram. E eu também tive o prazer também de fazer o tiro de guerra no ano de 1985, viu, Lemão? E, por sinal, eu peguei aquela época de uma turma só. Até 1984 eram 2 turmas, né? Era considerado fazer meio ano, né? E eu fui como voluntário, e 1985 foi o primeiro ano e eu fiz o ano inteiro. Mas, glória a Deus que, daquele ano de 1985 até hoje, eu trago o que permitiu aprender lá. Eu aprendi naquela época lá as atividades físicas, e tinha aqueles testes, tem até hoje, né, aqueles testes de 12 minutos, e em qual eu comecei a me destacar nas corridas lá. Teve uma Olimpíada do Exército, qual eu participei da corrida de 21 quilômetros, eu fui 4º colocado naquela época, me lembro como se fosse hoje, e foi um dos melhores tempos que eu tive numa corrida de 21 quilômetros, 1h09. É um tempo que eu trago com muito orgulho, porque não é fácil fazer 1h09 nos 21 quilômetros. E até hoje eu convivo com o atletismo por ter aprendido ali no tiro de guerra em 1985. E eu convivo ali 5 vezes por semana ali no tiro de guerra, ali na parte da manhã, e vejo eles fazendo a Horta Unida, fazendo os treinamentos. É gratificante estar ali, acompanhando ali os trabalhos deles. E quando tem algum evento, né, o Lossoli já sabe, né, eu compareço lá, né, Lossoli? Compareço lá e a gente começa a voltar lá no passado. E já estou com 52 anos, mas quando estou no meio dos meninos lá, me sinto um menino. Recentemente, aí, há 2 semanas, eles estavam fazendo os testes lá de 12 minutos. E eu entrei no meio deles lá e corri com os meninos lá no meio, lá, embolei no meio lá, e eu me achava, viu? Me achava um garotão no meio dos meninos. Mas é muito gratificante. Então, parabenizo o Toninho aqui pelo projeto, parabenizo a associação onde tem atiradores, onde tem os profissionais da área, né? Eu não sei se aposentou como sargento ou subtenente, né? Peço perdão se eu errar a patente aí, mas os comandantes aí, fico muito feliz pela associação e, como o Toninho sempre diz, conte com essa casa aqui, conte com esse povo. Se nós pudermos ajudar, estaremos aqui de mãos estendidas para vocês. Parabéns, Toninho, parabéns, associação. Para justificar o voto, o vereador Jorge de Freitas. Votei sim a Associação dos Atiradores para declarar de utilidade pública, parabenizar o vereador Toninho, dizer que quando escrevi em 84, fiz tiro de guerra com o então sargento Jimenez, né, hoje tenente,
No começo, estava indeciso se queria ou não queria, porque a moda entre os negros do cabelo era Black Power. Aquele cabelo enorme, Vaguinho. Os negros usavam, em 84, uma moda mundial. Os americanos e os brasileiros, né, afrodescendentes, todos eles, né, Samuel, usavam Black Power em 1984. E para entrar lá, a máquina tinha que ser um. Não tinha jeito, não tinha outra história, não tinha outra conversa. Mas, no fim, deu tudo certo, muita disciplina, muita ética, muito amor à pátria. E a música mais linda que eu já ouvi foi a Canção do Exército. Acho que uma das músicas brilhante, bonita, emotiva, não só no sentido de amor à pátria, mas em todo o seu texto, em todo o seu conteúdo. Então, parabenizar uma vez mais o Toninho e dizer que votei sim para declarar de utilidade pública a Associação dos Ex-Atiradores. Para justificar o voto, o vereador Toninho Franco. Me levanto para agradecer aos nobres colegas que votaram favorável e também aos quais discutiram, né? A Érica, Wagner Barbosa, ao Dr. Anderson, ao Marcos, doutora Mayra, a Lubogo, o Dr. Marcelo, o Zé da Mix, né? Ao presidente Lemão, também quero agradecer a justificativa Darcy Reis, Jorge de Freitas, não sei se esqueci de alguém que discutiu ou comentou, e agradecer, lógico, aos nobres colegas que votaram favorável ao projeto. Não discutiram, mas estão junto com a gente votando favorável ao projeto. Quero parabenizar aos colegas, aos amigos, companheiros aí de associação, né, pelo já projeto aprovado, né, agora já estamos aí mais um passo andado da nossa associação. Também comunicar que eu acho que dentro em breve, né, Marcelo, o tiro de guerra está recebendo agora a doação já da Associação dos Atiradores aí, uma corneta aí para poder fazer o toque aí, não sei se alvorecer, o que vai ser lá. O amigo mais jovem aí sabe tocar corneta ou não sabe? Precisa aprender para fazer lá, né? O Marcelo disse que ele vai tocar, né, Marcelo? O Marcelo disse que vai tocar. Senhor presidente, quero agradecer a todos pelo voto favorável e também quero pedir, se possível, suspender a sessão por um minutinho para a gente poder fazer uma foto com os colegas nossos aí, se for possível. Antes de suspender, eu prorrogo os trabalhos até o término da votação dos itens desta pauta. A sessão está suspensa por 2 minutos para uma foto oficial reaberta. Item 3º da pauta. Projeto de Lei 127/18, de autoria do nobre vereador Newton César dos Santos, que dispõe sobre a proibição de fornecimento de canudos confeccionados em material plástico nos locais que se especifica e dá outras providências. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo número 30, protocolado sobre o número 3119/18, de interesse do vereador Newton César dos Santos. Algum vereador deseja discutir o substitutivo? Eu desejo, senhor presidente. Para discutir o substitutivo, vereador Newton Santos. Senhores e senhoras, boa noite. Quero cumprimentar a todos que nos ouvem através da rádio e nos assistem através das mídias sociais. Eu trago esta noite uma propositura que vai ficar marcada nos anais dessa casa, assim como outras, e quando eu digo isso não quero menosprezar as proposituras anteriores, pelo contrário, são todas muito importantes. Mas no quesito ecologia, esta é uma das proposituras mais importantes, que é a proibição da distribuição do canudo plástico. Hoje, passando esse projeto nesta casa, nós colocaremos a cidade de Limeira no rol das cidades mais visionárias na questão da ecologia do Brasil. Aprovado esse projeto, amanhã, em todos os sites, creio eu, nos mais importantes do Brasil, vai estar mencionado que Limeira deu um grande passo na contribuição para com a sustentabilidade.
E por quê? Hoje eu fui indagado, algumas pessoas me ligaram e fui até criticado. Algumas pessoas disseram, olha, mas por que um projeto com canudinhos? E eu rebati com a seguinte pergunta. Por que um adulto precisa de um canudo plástico? Por quê? E eu faço essa pergunta acompanhado da problemática que os canudos causam no nosso globo terrestre. Só para contribuir com o raciocínio dos senhores, já são mais de 15 países que aboliram os plásticos, como prato, copo descartável, canudinho e algo mais. E a Europa, que é um dos países mais mencionados aqui entre os vereadores, já tem data marcada para a abolição do plástico. A partir de 2020, na Europa, nos países europeus, está terminalmente proibido o uso de prato plástico, copo plástico, garfo e colher. Agora o canudinho, senhores. Se cada um dos habitantes usarem um canudo por dia, ao final do ano, nós vamos lançar nos aterros, ou nos rios, ou no esgoto, 75 bilhões, 219 milhões e 722.680 canudos plásticos. Todos nós aqui já usamos um canudo plástico. Todos nós aqui já tomamos uma vitamina, um refrigerante em um canudo plástico. E o seu uso, a vida útil de um canudo plástico é de no máximo 3 minutos. Mas para que ele venha se deteriorar em um aterro sanitário, no solo ou nos rios, vai 300 anos. 300 anos para ser deteriorado algo que você usa por 3 minutos. Então, senhores e senhoras, é uma questão de consciência e não de maldade, como muitos me indagaram. Para que fazer isso? E os empresários e os vendedores de canudos? Olha, já está surgindo novas alternativas. Nós temos a vereadora Érica Tanque, que carrega o seu canudo próprio. Ela carrega o seu canudo dentro da bolsa, e quando ela quer tomar algo com o canudo, ela usa o dela, que é lavável, que é algo de uso pessoal, e ela está contribuindo para com o meio ambiente. Hoje, nós deixamos um legado aqui, aprovando o projeto do Dr. Marcelo para a terceira idade, e nós podemos também deixar um legado aqui para a cidade de Limeira, contribuindo para com o meio ambiente, coisa que lá atrás não foi feita. Senhores, quantos aqui já ouviram histórias de que antigamente as pessoas pescavam no Ribeirão Tatu, nadavam no Ribeirão Tatu, mas não tinham a consciência de que jogar um copo plástico ou um canudo plástico no Ribeirão Tatu iria torná-lo da forma que está? Quantos aqui já ouviram dizer que o rio Tietê já foi até mesmo palco de grandes disputas da natação? Onde as pessoas se divertiam, passeavam, mas ali jogavam plástico dentro do rio, jogavam sujeira dentro do rio, e hoje está naquela situação. Então, senhores, eu trago também a memória de alguns vereadores que estavam aqui quando eu estive na presidência, e nós chegamos à conclusão de tirar o copo plástico dos funcionários daqui, para que cada funcionário usasse a sua própria caneca.
Nós temos 140 funcionários. Se cada um usar 3 copinhos, coisa insignificante por dia, ao final do dia teremos cerca de 450 copos descartáveis jogados no lixo. E coisa difícil é você ver um catador de reciclagem catar um copo plástico ou um canudinho plástico na rua. Vai para o esgoto, vai para o aterro, vai para os rios. E o plástico, para a saúde, traz um dano terrível. Ele tem na sua composição produtos cancerígenos. E isso que eu estou falando são estudos. Que em contato com a água, ele libera esse produto. Quem aqui nunca ouviu dizer que uma vaca lá no sítio comeu plástico e morreu? Vaca come de tudo, mas come um plástico para ver se ela não morre. Então, senhores vereadores, eu peço o voto favorável sabendo de que mexer com o hábito das pessoas não é algo fácil. Mas quando nós transformamos o hábito ruim das pessoas em algo educacional para o bem, porque não é para punir, é para educar. Esta lei vai entrar em vigor daqui a 6 meses. E nós teremos todo esse tempo. O Executivo vai ter todo esse tempo para divulgar, para orientar. Nós temos uma padaria aqui na cidade, chamada Padaria Nós. Acho que alguns já puderam estar lá. Que desde o seu primeiro dia não comercializa canudo de plástico. Nós temos uma empresa chamada McDonald's, que é um sucesso aqui no Brasil, que está sendo exemplo para todo o território brasileiro. Já trocou seus copos plásticos por copo de papel e os canudos embalados em envelope de papel e com a sua matéria-prima biodegradável, que se desfaz ao longo do tempo. Então, é algo que traz também a oportunidade para novas empresas se adequarem ao bem-estar da população. E torno a repetir, senhores, nós, vereadores, 21 cabeças pensando, legislamos contra as drogas, a favor de uma melhor educação, a favor de uma economia maior, a favor de empresas que se abram oportunidades na nossa cidade, mas temos também o dever de zelar pelo meio ambiente, pois o nosso país é conhecido como o gigante pela própria natureza, mas não podemos deixá-lo adormecer em berços esplêndidos. Pelo contrário, é nossa responsabilidade legislar em favor do meio ambiente. Por isso peço a todos, senhores, o voto favorável de um projeto que já está nessa casa há 1 ano e que várias cidades já se despontaram fazendo isso. Muito obrigado, senhor presidente. Conto com o voto favorável de todos os senhores vereadores. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Desejo discutir, senhor presidente. Para discutir o projeto, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, essa casa hoje vai decidir sobre um projeto do vereador Newton. Esse projeto visa que não possamos mais, no município de Limeira, distribuir os canudinhos, coisa que se tornou um hábito entre todos e me fez refletir o que estamos fazendo com o nosso mundo. A modernidade trouxe avanços e facilitou a nossa vida. Quem não tem, durante uma festa, os pratinhos, garfinhos, depois vai para o lixo. Mas o que estamos transformando o nosso planeta? A Europa
se faz essa parte do plástico, em compensação, tem na África o depósito de seus lixos eletrônicos. Não vemos aqui a quantidade de canudinhos, mas em algum lugar podem ter certeza que eles estão. Devido ao peso insignificante, não se existe uma reciclagem. E a gente não tem políticas da devolução disso, ou da logística reversa, como eles chamam. E hoje, no pouco tempo que tive, na hora do almoço, resolvi assistir uns vídeos referente a esse assunto. Num dos vídeos, não eram os 3 minutos de uso, eram 4, e 300 anos na natureza. Uma coisa tão insignificante que, para a gente, é tão banal, mas que talvez para a Mãe Natureza não seja. E o que mais me doeu, embora eu não seja aqui a maior defensora da causa animal, foi ver inúmeros pássaros, peixes, golfinhos, uma cena de tirando um canudinho do nariz de uma tartaruga. Eu fico pensando o que é que nós estamos fazendo. Por certo, até na parte de medicina, quando tínhamos as injeções em êmbolos de vidro, tivemos e comemoramos o ganho com esse material descartável. Mas ao ser humano cabe entender até os erros que fizemos. E creio que hoje o plástico, oriundo do petróleo, uma fonte esgotável, e que temos que pensar, e entendo que muitas pessoas reclamem, e eu entendo que muitos comerciantes não têm condições de ter o canudo biodegradável, que fica mais caro, mas cabe, eu acho, que a cada um de nós, não ao comerciante, a cada um de nós, entender o que queremos deixar para os nossos netos, bisnetos, que mundo vamos deixar, com os erros que estamos cometendo. Ver aquelas cenas de os animais cortados e até uma discussão de qual a cor do plástico e por que determinados animais escolhem aquele plástico, aquele tipo, a tampinha da garrafa, ou qual é a cor que é o chamariz. Aí me lembro daquela música do Roberto Carlos, coisa antiga, mas que falava sobre as baleias. Quando recordo aqui que falamos sobre o zoológico, quantos desses animais estamos colocando na extinção pelo nosso uso indiscriminado de plástico? Por certo, vamos ter que repensar toda a nossa fábrica referente a isso. E aqui peço a consciência de cada um, não só na votação, mas a consciência de cada cidadão que faça o uso de um canudinho de metal, de um canudinho de papel, mas que leve para que isso não repasse para principalmente os pequenos comerciantes. Que a gente adote, como adotamos a escova de dente, embora plástico, mas adotamos a escova de dente, como adotamos várias coisas que são de uso pessoal, e que possamos fazer isso. Então, aqui, embora eu fique muito preocupada com a situação daqueles que hoje, às vezes, não entendem o projeto e a consequência é ínfima a participação de Limeira, é sim. Se todo o resto do mundo continuar a fazer,
Mas a gente tem que fazer alguma coisa. É a nossa participação. Eu sei que essa mudança pode ser difícil se vier a passar esse projeto, pode ser difícil para os nossos comerciantes, mas vai ser muito difícil para as próximas gerações dar conta dos erros que cometemos. Então, por isso, vereador Newton, embora com dificuldade, porque entendo o problema enfrentado pelos, principalmente, pequenos comerciantes, que não têm o poder do McDonald's, mas, se eu puder garantir ou auxiliar na garantia de que meus bisnetos vão poder ver as baleias, os golfinhos, os passarinhos, eu faço a opção de votar juntamente com o senhor nesse projeto, sabendo que nós, seres humanos, somos capazes de mudar nossos hábitos pelo nosso próprio bem. Muito obrigada, senhores e senhoras. Vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, público que nos acompanha ainda pelas mídias, quero dizer que, de antemão, vou me declarar favorável ao projeto do vereador Pastor Newton, dizer que esse projeto me mostra uma sinalização para a evolução da indústria. Acontece que quando muitos projetos de lei relacionados a proibição da distribuição de sacolas plásticas nos supermercados também gerou um grande dilema, um grande embate, e na ocasião muitas pessoas mudaram o seu hábito e passaram a fazer as suas compras com as sacolas retornáveis, aquelas de tecido. Outras acabam se utilizando daquelas caixas deixadas no supermercado para ali colocar a sua compra. O carrinho de feira, muito bem lembrado pelo senhor. Então, eu vejo uma evolução com relação não só ao hábito das pessoas, mas com relação à indústria, que passa a buscar soluções para apresentar um novo, para apresentar algo que agrida cada vez menos o meio ambiente. O pastor muito bem lembrou com relação às grandes, os grandes fast foods que já aboliram a distribuição do canudo, e aqueles aqui no Brasil ainda distribuem os canudos, eles possuem campanhas, não sei se vocês já observaram, existem campanhas conscientizando as pessoas para que deixem de utilizar do canudo. Então, eu vejo o que é uma movimentação no sentido de evoluir, no sentido de procurar alternativas. E eu acredito que o projeto do pastor nos desafia a buscar alternativas, assim como o pequeno comerciante, pequeno empresário, que vai encontrar um desafio, porém, ele vai estar contribuindo para que tenhamos um meio ambiente mais limpo. Se queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, na verdade, para nós mesmos já enfrentamos as consequências de um passado não muito recente, não muito distante, aliás. Nós já enfrentamos. Essa mudança, parece que nós temos uma mudança em todas as estações do ano, já não existe mais determinado, verão, outono, inverno, está tudo bagunçado. E sabemos que a contribuição é do ser humano, é nossa, é do produtor, que queima
que queima o produto para fazer o plástico, porque não sei se vocês sabem como é o processo de produção do plástico. Quando ele vem da refinaria de petróleo, ele vem todo granulado. E para que possa haver o processo, é feito o derretimento desse plástico. E o derretimento é feito com calor. É feito com calor que é utilizado combustível, que se solta fumaça no meio ambiente, fumaça tóxica. E o esforço para a indústria retirar aquele BPF, quantos aqui já não viram, esse produto não tem BPF? O esforço para que a indústria retire o BPF do processo de produção é um processo que degrada o meio ambiente. E as pessoas não sabem disso. Até para retirar o tóxico do produto, é necessário uma ação que é tóxica ao meio ambiente. Então, vejo sim que é um desafio, reconhecemos que é um desafio para o pequeno comerciante. E às vezes até para o grande mesmo. Até para o grande, às vezes, quebrar esse... É um paradigma, para quebrar esse paradigma, para quebrar esse hábito da própria população, isso é difícil. Então, vejo como um grande desafio, mas que se sempre nós verificarmos o tamanho do gigante e não dermos o início de tudo, nunca iremos vencer essa batalha. Então, de fato, Limeira, colocando essa lei em prática, eu pude fazer uma pesquisa breve aqui, inúmeras cidades já aprovaram esse projeto de lei. Inúmeras, e não só cidades litorâneas, não só cidades capitais, mas inclusive São José do Rio Preto, que não é uma cidade, por exemplo, litorânea, que não é uma capital. Sorocaba, uma cidade de 600 mil habitantes aproximadamente. São José do Rio Preto, não sei ao certo a quantidade de habitantes, mas são cidades já de pequeno porte, e de médio porte, que estão adotando essa prática de proibir o fornecimento do canudo. Lembrando que no projeto consta 6 meses de adaptação. Sim, claro. Só gostaria de deixar claro que não é um projeto, apesar de proibir a distribuição gratuita, ele não é um projeto punitivo. Ele é um projeto educacional. Nós queremos conscientizar, conscientizar a população do mau uso do plástico, ou seja, substituir o plástico por um outro produto. E hoje eu tenho aqui em minhas mãos, olha, adolescente de Campinas cria canudo biodegradável, comestível e maleável à base de inhame. Uma estudante. E se você pesquisar, as universidades aumentaram em 60% os seus cursos de ambientalismo. A procura é muito grande. A vontade dos jovens hoje em se tornar um técnico ambientalista é muito grande por causa dessa preocupação. Exatamente. E o pastor tocou num ponto que eu também iria tocar com relação às pesquisas. Já existem produtos sendo fabricados por intermédio do bagaço da cana, biodegradável. Então, inclusive, o bagaço da cana sendo utilizado, assim como é o inhame, utilizado para a produção de produtos biodegradáveis, que, quando no ambiente, no meio ambiente, eles se degradam com muito mais velocidade, Mas é sempre bom lembrar e conscientizar as pessoas e que não joguem os seus lixos em qualquer lugar. E a vereadora Érica mostra aqui para mim o canudo, um canudo acho que de bambu.
né, de bambu, que é distribuído pelo consórcio PCJ, né? É o consórcio PCJ, que é, olha, de fato, não tinha visto ainda, mas é de fato uma campanha de conscientização para que não se use, né, o canudo de plástico. Então, veja bem, é um grande desafio, como já disse, que devemos enfrentar todos nós, e o pastor já disse que não é um projeto punitivo. Quero fazer, inclusive, analogia a um projeto que protocolei nessa casa, ainda em 2017, com relação aos fogos. Houve um grande debate, houve um grande burbúrio com relação a isso, é polêmico, mas que fez com que o tema fosse discutido. Fez com que muitas pessoas mudassem os seus hábitos. Inclusive, né, os comerciantes de fogos, nos últimos anos, têm dito que a procura por fogos sem estampido tem aumentado em detrimento aos com estampido. Então, às vezes colocamos um projeto em discussão, às vezes ele é aprovado, às vezes não, mas ele traz a conscientização. E todas as vezes que ouço fogos, as pessoas olham para mim e falam: olha, vereador, está mudando os hábitos. Então, fica aqui, né, o registro do meu voto favorável, vereador, e já finalizando e agradecendo o presidente pelo meu tempo. Mais algum vereador deseja discutir? Eu gostaria, presidente. Para discutir o projeto, o vereador Vaguinho, da Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, aqui nesta casa, algumas vezes nós temos que ter coragem para poder apresentar alguns projetos, né? Porque alguns vão ser favoráveis e outros vão ser contras. E nós temos que ter argumento para poder convencer esse plenário para a sua aprovação ou rejeição. Pastor Nito, eu quero parabenizar pela coragem que o senhor teve de colocar esse projeto nesta casa para que ele pudesse ser discutido. Hoje nós falamos tanto aqui sobre a qualidade de vida do idoso, doutor Marcelo. Discutimos tanto, foram tantas oratórias muito bonitas, falando sobre a qualidade de vida do idoso, porque o idoso ele está vivendo mais, né? Automaticamente, vivendo mais, a sua qualidade de vida também tem que ser melhor. Segundo uma estimativa do Fórum Econômico Mundial, existem 150 milhões de toneladas métricas de plásticos nos oceanos. E caso o consumo siga no mesmo ritmo dos números atuais, os cientistas preveem que haverá mais plásticos do que peixes nos oceanos até 2050. Aí eu fiz uma conta aqui, 2050 eu devo estar com 70 anos. Eu acho que eu não vou ver mais sardinha, né? Não vou comer mais na Santa Ceia o famoso bacalhau, porque não vai ter mais peixe nos oceanos. E nós temos que lembrar que o meio ambiente é um assunto, uma temática que tem sendo discutido mundialmente. Porque se nós queremos ter qualidade de vida lá na frente, nós temos que começar a fazer alguma coisa hoje pelo nosso ecossistema, pelo nosso meio ambiente. Porque senão, eu não sei como é que os nossos filhos e netos vão crescer, né? Porque se nós não criarmos o hábito de mudança de hábitos, hoje, mudança de hábito, vereador Mário, exatamente. Né? Nós estávamos até conversando aqui, quando eu vou tomar água na minha casa, eu uso o copo. Quando eu abro um refrigerante na minha casa, eu não pego canudo, né? Eu utilizo desse meio quando eu vou para a rua, né? Quando eu vou num comércio. Mas, dentro da minha residência, eu tenho o hábito de não utilizá-los. Então, por que não levar esse hábito que eu tenho dentro da minha residência também para a rua? E, automaticamente, também ajudando a preservar o nosso ecossistema e o nosso meio ambiente, que a cada dia nós vemos que está sendo
cada dia mais desgastado, degradado, por maus hábitos que nós temos. Se eu perguntarmos para a nossa sociedade, quem separa o seu lixo residencial? Poucas pessoas têm esse hábito de fazer esta separação. Eu comecei a ter esse hábito de separar o meu lixo reciclável. Na rua da minha casa tem um coletor do Ecocoletores, né, um programa da prefeitura, e nós estamos com o hábito agora de separar todo o lixo reciclável e entregar para que ele possa fazer a coleta e fazer a devida destinação da reciclagem. Porque senão esse lixo vai acabar indo para onde? Para o nosso aterro sanitário, que já está também aí em maus lençóis. Né? Então, se nós queremos um futuro melhor, nós temos que começar a criar bons hábitos hoje. Pastor Newton, já declaro, com certeza, votarei favorável a esse projeto. Parabéns. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Eu desejo, senhor presidente. Eu gostaria também. Vereadora doutora Mayra. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem e nos ouvem, parabenizar realmente o vereador Newton. É um projeto, vamos dizer, novo e com bastante desafios. Né? Assim como cada um aqui falou, a gente entende que essa questão de sustentabilidade, meio ambiente, preservação, tudo isso são coisas que estão muito... Não é da moda, né? Porque quando a gente fala em moda é uma coisa que vai passar, mas é uma coisa que está tendo à tona por questão de necessidade. Né? Há vários anos que já vem se discutindo toda essa questão de meio ambiente, e hoje hoje se tem linhas, né, de quem defende, de aqueles que são mais, né, que brigam mais por isso, mas a gente sabe que é uma coisa que a gente não pode fugir. Seja daqui para a gente, seja ainda para a nossa geração, seja para a geração de nossos netos, bisnetos e tudo mais, assim como a vereadora Érica falou, mas que a gente tem que ter esse olhar. Sabemos que não é fácil, óbvio, fazer mudanças, né? Sairmos da nossa zona de conforto, não é fácil. Não é fácil para ninguém, muitas vezes existem custos, né? Mas eu acho que tudo, quando a gente aceita, acho que a primeira coisa é a gente aceitar a mudança. Quando a gente aceita saber que tem que mudar, por que tem que mudar, eu acho que isso facilita. Aí é meio caminho andado para a gente aí começar a fazer a mudança, aquelas que vão ser necessárias. E isso, como o vereador Vaguinho falou, isso muitas vezes começa dentro da nossa casa, né? Com pequenas mudanças, né? E quando você se atenta e quando você cria o hábito, você já está fazendo, né? E aí isso, infelizmente, ou felizmente, essas mudanças, quando a gente fala, nós da Comissão de Meio Ambiente, nós sabemos o quanto isso é necessário. Quando a gente fala de água, quando a gente fala do clima, quando a gente fala dos animais, quando a gente fala que os animais, as onças estão vindo para a cidade, e a gente fala, tudo uma coisa acaba estando ligando com a outra. E hoje a gente está falando de um canudo, que é de plástico. E aí, se a gente for ver toda a história, né, da indústria, do que a gente chegou e do que a gente precisa mudar, realmente é necessário. Né? Eu sei que, no momento, para alguma aceitação, é difícil, eu entendo também. Mas que, às vezes, determinadas mudanças, às vezes, elas têm que ser iniciadas. Então, realmente, é um projeto, entendo que o vereador Newton, né, vai ter a paciência na cobrança, na dificuldade que algumas pessoas vão ter que se instalando, mas essa consciência, esse processo educativo, a gente, ao mesmo tempo, não pode perder. Muito obrigada. Vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, parabéns, vereador pastor Newton. Eu sei que já faz um tempo que esse projeto está circulando aqui nessa casa, e é um projeto que, como vários vereadores já disseram, é um projeto que realmente vai mudar, né, os nossos hábitos, os nossos costumes. É muito cômodo você tomar um refrigerante, você nem pede um canudo, né? E a pessoa já põe o refrigerante e já põe o canudo. Eu estive pesquisando alguns restaurantes em São Paulo, pelo menos mais São Paulo,
eles mantêm os canudinhos separados e a pessoa tem que ir lá pedir o canudinho. Mas antes disso, já tem uma conscientização na própria mesa do uso, o não uso do canudo, mas não é como São Paulo não é proibido, não tem uma lei, então acontece isso. Mas o que é mais interessante que eu estou percebendo na pesquisa... Me dá uma parte, é que vereador. Sim. Lá sim. já aprovou a lei, aprovou? só não entrou em vigor ainda. Ok, está certo, está certo. Então, o que eu acho interessante é que surgiu essa lei no Rio, né? Várias cidades já é proibido realmente usar o canudinho, mas eu digo que a gente, aquela tal coisa, né? A zona de conforto, a gente não se preocupa, mas essa consciência ela já tá muito forte, principalmente em redes de hotéis. Alguns hotéis de São Paulo eu já vejo que não tem mais o uso do canudinho de plástico. E também, nós estávamos conversando aqui, tem alguns locais que estão usando, né? Acho que o nosso vereador aqui acabou comentando de um restaurante americano, não sei se você ia comentar, vereador, que eles usam canudinho de macarrão, não sei se você ia comentar isso, usam o canudinho de macarrão, aquele macarrão tradicional lá da vovó, aquele que tem né, estão usando. E também tem alguns locais que já existe o canudinho de vidro. Quer dizer, a lei está chegando agora, mas já existem muitas opções. Ela falou de canudinho a Érica falou de bambu, quer dizer, nós precisamos pensar realmente nessa questão do ecossistema, na sustentabilidade, nós precisamos pensar nisso. Da forma como a gente já estragou os nossos rios, a gente ouve todos os dias isso, não é? A Amazônia, que tristeza, cada ano que passa, só se traz estatística de que nós estamos realmente acabando com a nossa Amazônia. Essa semana eu fiz um requerimento perguntando quantas árvores, eu não sei qual órgão que responde isso, pedi para que os assessores trabalhassem no sentido de verificar quantas árvores faltam em Limeira. Porque a gente às vezes esquece que para o nosso respirar, nós temos que ter árvores, né? E precisamos saber se nós temos árvores suficientes na cidade. Não é? Então, começa, de repente, nós estamos pensando que o canudo, de repente, a gente fala, não, o canudo é porque está falando lá do mar, da tartaruga, dos peixes, tal, que está longe. Não, gente, não está longe. E que nós não vamos consumir o peixe? Não é? Então, essa conscientização, ela já existe. Eu estava olhando, em Sorocaba, inclusive, tem 2 redes, eu faço questão até de falar, eu liguei para uma amiga que é de lá, que tem 2 hotéis lá que já não se usa mais, o Ibis lá já não usa mais o canudinho de plástico. Então, a gente fica feliz porque a conscientização está vindo, às vezes, até antes de que tenha esse projeto. E a nossa cidade hoje, ela tem essa facilidade, eu estou tentando lembrar aqui mais um hotel que tem, o novo hotel também de lá, não está usando mais o canudinho de plástico. Uma parte, vereadora. Sim, então eu acho isso de extrema importância. Na nossa cidade nós vamos ter esse projeto. E eu me atentei muito a essa questão do tempo, eu já dou uma parte, vereadora. Eu me atentei muito à questão do tempo, vai dar um tempo para os comerciantes se adequarem a essa nova lei. Então, isso é muito importante. Meu voto é favorável, parabéns, vereador Nilton, pelo projeto. Pode contar com o meu voto, que é um voto de louvor. E eu dou a palavra para a vereadora Muito Érica. obrigada, vereadora Constância. Eu cheguei a ver um vídeo hoje, uma reportagem, em que o próprio peixe já tinha na sua, como posso dizer, composição, mas coisas mínimas na própria carne de plástico. Olha isso. A gente não tem noção, né, muitas vezes, do que está acontecendo, como também vi que a Unicamp, junto com outra, estão desenvolvendo uma bactéria visando que faz com que o plástico se transforme na natureza, mas isso vai demandar tempo ainda para que a gente possa, e vai se saber o que pode se virar com essa bactéria. Enfim, a gente vai inventando e depois a gente vai ter que resolver nos nossos problemas. Obrigada, vereadora. Obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Espera um pouco, senhor presidente. Estou com dificuldade aqui de votar.
Obrigado. Está encerrada a votação. Está aprovado o substitutivo número 30, protocolado sobre o número 3119/18, por 16 votos favoráveis, 1 voto contrário. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Algum vereador deseja justificar o voto? Eu desejo. Para justificar o voto, vereador Newton Santos. Gostaria de agradecer a compreensão de todos os vereadores e lembrar que, mais uma vez, toda mudança de hábito, ela causa isso mesmo, ela causa um choque. Eu sou da época, né? Eu vivi isso quando foi ser obrigado a usar o cinto de segurança no carro. É uma coisa que, para quem está ouvindo, pode parecer não ter nada a ver, mas foi um choque de costume. Agora, hoje, eu não gostava. Hoje eu não saio com o meu carro se eu não colocar o cinto de segurança, porque já tenho consciência. O capacete também é a mesma coisa. Agora, nós, vereadores, estamos aqui para isso, para legislar para o melhor da população. Creio eu que hoje nós contribuímos com a população atual e com a população vindoura, visto que a população que já passou, infelizmente, não tinha essa consciência e quem está colhendo os frutos hoje em dia somos nós. Muito obrigado mais uma vez, senhores vereadores. Essa vitória não é só do vereador Newton Santos, é de todos nós, é da Câmara Municipal, é da cidade de Limeira e com certeza vai ser do Brasil que vai estabelecer o fim dos plásticos no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para o item 5º da pauta. Projeto de lei número 266/18, de autoria do nobre vereador Estevão Nogueira, que dispõe sobre a obrigatoriedade no município de Limeira da divulgação de informações sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção e nova data prevista para término. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo número 31, protocolado sobre o número 2608/19, de interesse do vereador Estevão Nogueira. Algum vereador deseja discutir? Desejo discutir. Para discutir o projeto, vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, nobres pares e público que ainda nos acompanha, esse projeto de lei, senhores vereadores, da qual de antemão já quero solicitar o voto favorável de todos, me veio em um tempo em que vi uma reportagem do Fantástico mostrando a quantidade de obras paradas em nosso Brasil. Na oportunidade, eu vi a rodovia transamazônica, parada há muito tempo. Eu vi obras de termoelétricas paradas há mais de 30 anos. Obra essa que não tem nem mais serventia, não tem nem mais como reaproveitar. E é dinheiro público investido nessas obras. E vendo aquelas reportagens, pensei comigo, por que não trazer um projeto de transparência com relação a obras interrompidas em nosso município? É fato que a imprensa, é fato que os munícipes, eles buscam informações sobre as obras interrompidas e muitas vezes se consegue essas informações facilmente, mas é papel nosso, enquanto vereador, criar mecanismos para dar cada vez mais publicidade e transparência com relação a essas informações. Inclusive, quero agradecer publicamente a jornalista Nani Camargo, que se encontra nesse plenário, que em sua coluna no jornal deste domingo, ela diz sobre
a importância do vereador, enquanto fiscalizador, propor esse tipo de projeto, que traz a transparência com relação a esse tipo de tema, que é a paralisação de obras públicas. E eu tive o cuidado, inclusive, este é um substitutivo, eu tive o cuidado de, quando o projeto ele estava pronto para ir para a pauta, visto algumas deficiências do projeto, eu tive o cuidado de fazer um substitutivo, adequá-lo, porque nós sabemos que existem também, por parte do executivo, aquele que executa a obra, algumas dificuldades, que muitas das vezes é a desistência, né, a falência de um fornecedor, a desistência porque a obra já não interessa, já não compensa mais para o fornecedor. Então eu tive o cuidado de retirar o projeto, sentar, conversar e propor um substitutivo para que o projeto ele possa ser eficaz, para que o executivo ele possa, sim, na verdade, colocar as informações fidedignas com relação ao que aconteceu em todo o processo. E sabemos que muitas vezes essas informações são difíceis de conseguir, porque é judicializado a questão e com todo o trâmite que temos durante a judicialização desse processo, muitas das vezes o executivo não obtém a informação a tempo. Então, fiz essas adequações para que o projeto ele possa estar execuível, que ele possa estar de maneira que venha de fato trazer a informação à população, mas também não quero colocar a faca na garganta do executivo, porque muitas das vezes sabemos das dificuldades que se enfrenta com relação aos fornecedores, que muitas das vezes decretam falência, que muitas das vezes percebem que deram um preço abaixo do que realmente deveria ser aquela obra, simplesmente para pegar, ganhar a licitação, e não coloca ali dentro dos seus custos aquilo que de fato deveria colocar. E aí, de repente, abandona a obra, né? E aí o executivo faz os questionamentos, por que saiu da obra, e as respostas não chegam. Então, de fato, a população ela tem o direito de saber o porquê que essa obra está parada, qual é a situação atual dessa obra, o que está sendo feito e qual é a nova data para término. Então, o projeto é nesse sentido, de trazer informação às pessoas, mais um canal para que as pessoas busquem essas informações, porque sabemos que a imprensa faz sim o seu papel, muitos munícipes buscam essas informações, ligando na prefeitura, falando com o secretário, mas muitas pessoas não têm essa disponibilidade. E o site oficial do município, ele pode ser um mecanismo, mais um mecanismo para que a população tenha essas informações, para que ela saiba o que está acontecendo na sua cidade, por que às vezes uma obra ela está ali parada por um tempo, por que às vezes a obra ainda não foi entregue. Então, este é o motivo do projeto. Vejo que é um projeto de extrema importância no que diz respeito à transparência. Então, instituir no site oficial da Prefeitura ou no portal da transparência, que também está situado no site oficial da Prefeitura, essas informações com relação à interrupção de obras em nosso município. Então, peço mais uma vez o voto favorável dos pares, para que possamos ter em nosso município cada vez mais transparência no exercício de nosso mandato. Obrigado, vereadores. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Para discutir o voto, vereadora Érica Tanque.
Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha, eu tenho admiração por todos os vereadores nessa casa, cada um com o seu estilo, mas eu não posso deixar de dizer a admiração que tenho pelo jovem Estevão Nogueira, que tem demonstrado uma maturidade e uma forma de trabalho que me encanta. Eu conversando há pouco, mandando uma mensagem de uma mensagem que recebi do vereador, para mim sempre vereador, Bruno Bortolã, me faz lembrar muito o mesmo estilo, um gentleman, um jovem capaz, um jovem inteligente, de fácil acesso e de fácil diálogo. E que apresenta nessa casa um projeto que vai nos tirar do sufoco, porque são inúmeros as colocações que as pessoas fazem perguntando por que aquela obra está parada, quando acontece isso, e muitas vezes recaindo sobre a Câmara de Vereadores, ou muitas vezes, né, no Executivo, sem que a população tenha conhecimento do real motivo daquilo estar na situação que está. Eu acho que esse projeto vem a colocar um ponto final nessa questão, passando à população realmente um motivo, né? Muitas vezes, no afã de querer ganhar a obra ou por erro de cálculos, a empresa chega até um determinado ponto e percebe que o lucro vai se esvair e rompe o contrato, não quer mais, deixa, e ficamos nós com uma bomba. E o quanto é difícil para que uma empresa, uma nova licitação para uma empresa de término dessa obra, alcance o seu objetivo, pelo desinteresse, muitas vezes, de se pegar 15%, 20% da obra e a deterioração que tem esse patrimônio, esse dinheiro investido, até que consigamos uma nova empresa para fazer. Então, parabéns, vereador. Eu acho que vamos avançando na transparência, obrigação de todo o município, e essa vem de uma forma muito sensata, trabalhada pelo senhor nesse seu mandato. Então, parabéns, meu voto é sim, e tenho orgulho de tê-lo como par nessa Câmara Municipal. Um jovem que consegue fazer o diálogo, fazer seu trabalho e que deixo claro aqui minha admiração pelo senhor. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o substitutivo número 31, protocolado sobre o número 2608/19. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Algum vereador deseja justificar o voto? Desejo justificar. Vai justificar o voto, vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, me levanto para agradecer a todos os pares que votaram favorável a esse projeto. Gostaria muito que esse plenário pudesse votar unanimemente. Quero aqui justificar a ausência do vereador Marcelo Rossi, que veio conversar comigo e disse que não poderia votar no meu projeto por problemas de saúde e que teve que se ausentar dessa sessão. Então, registrar, né, na verdade, estimo melhoras a questão que ele me passou e registrar meu agradecimento, em especial ao vereador Eric Catan, que teceu elogios à minha pessoa, que fico sempre
constrangido. Essa é a verdade. Mas agradeço a todos pela votação favorável. Obrigado. Item 7º da pauta. Projeto de lei número 47/19, de autoria do nobre vereador José Roberto Bernardo, que altera a lei número 1457/74 e dá outras providências. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo número 30, protocolado sobre o número 2503/19, de interesse do vereador José Roberto Bernardo. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo. Com a palavra o vereador Zé Damix. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e os meios de comunicação. Senhor presidente, todo dia das mães e todo dia de finados, eu costumo ir ao cemitério. E sempre fui com o empresário Luiz Henrique Quintal por 15 anos. Todos esses dias a gente ia no cemitério. E subindo ali ao cemitério, na Avenida Saudades, hoje tem um lugar que vende caldo de cana. E ali montava a barraca a Dona Alice, a barraca de flores. Dia das Mães e dia de finados. E chegou este ano, a Dona Alice disse o seguinte para mim: ô Zé, pelo amor de Deus, fizeram uma coisa para mim que eu não tenho condições mais de ter minha barraca. Falei, Dona Alice, o que aconteceu? Ela chamou na casa dela, ela mora ali perto das proximidades do Grande São João. Ela disse que em 2015, passou um fiscal lá que ela conhecia, e falou, Dona Alice, quantos anos a senhora tem? Eu estou com 80 anos. Então, Dona Alice, eu vou dar um presente para a senhora não paga mais. A senhora não precisa mais pagar para ter a banca. E ela ficou toda contente. Só que chegou esse ano, um outro fiscal chegou lá e falou, Dona Alice, a senhora vai ter que, ou a senhora paga, ou a senhora tem que sair. Mas ela falou, como que pode, mãe? Foi um fiscal que deu essa isenção para mim, agora estão tirando essa isenção. E ela me procurou a respeito disso aí. E foi devido a isso que eu fiz essa alteração num projeto, uma lei 1457/74, que foi assinada pelo prefeito Paulo D'Andrea. Palmiro Paulo Veronese D'Andrea. Ele assinou no dia 12 de dezembro de 1974. E ele dizia assim, a lei, que concede isenção da taxa de licença de comércio eventual ou ambulantes a pessoas que trabalham com gêneros alimentícios, em carrinhos de mão ou cestas, que sejam inválidas ou que tenham mais de 60 anos. A Dona Alice, ela tinha mais de 80, só que ela vendia flores, não eram gêneros alimentícios. Então, a lei do Paulo D'Andrea valia para gêneros alimentícios, não para vender flor. E vender pinhão também pinhão, era uma, né? Aí, o que aconteceu? A gente fez essa mudança que para atualizar esse projeto do Paulo D'Andrea de 1974. Além do problema jurídico, que é acertado com a mudança de taxa para preço público, ele abre para outras atividades além de quem trabalha com alimentos. Tem direito à isenção quem tem mais de 60 anos e tem a renda familiar até 2 salários mínimos ou pessoas com deficiência nas seguintes situações. Se for para comércio eventual, que trabalha com somente uma banca ou uma barraca de 2 metros, que seria o caso da Dona Alice. E se for comércio ambulante, que trabalha com somente uma cesta, caixa ou um carrinho de mão. Além disso, por que 2 salários mínimos? Porque o artigo 2º da lei de 74, o benefício se refere, somente será concedido às pessoas inválidas que não possam desempenhar outras atividades
ou que tenham mais de 60 anos e que sejam reconhecidamente pobres. Hoje, pobre, todo mundo pode ser reconhecido como pobre. Então, inclusive vereador. Então, por isso que a gente colocou 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos. Então, a palavra pobre daria uma margem para... Então, por isso que a gente fez esta mudança nessa lei. São mudanças que foram para beneficiar não só quem vende gêneros alimentícios, mas de um modo geral, mas que sejam pessoas com mais de 60 anos, sejam com pessoas com deficiência e que tenham no comércio eventual uma banca ou uma barraca de até 2 metros. E a outra que trabalha somente com uma cesta, uma caixa ou um carrinho de mão. Então é um projeto fácil, mas que vai ajudar muita gente. E eu agradeço, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Desejo discutir, senhor presidente. Vou rápido, hein? Vereadora Érica. Senhor presidente, nobres pares, vereador José Roberto, parabéns. Toda a lei... Hã? É bonito. Toda a lei que tem esse fundo social, que pensa no próximo, que pensa naquele que mais precisa, me tem sempre um olhar mais atento. E vejo que ao senhor também tem esse tipo de olhar quando o assunto é fazer mudanças exatamente para atender a essa população. Creio que não há aqui um vereador que, se tivesse visto ou tomado conhecimento da história que o senhor narrou nesse plenário, que já tinha o feito em outra oportunidade para mim, não tentaria fazer essa mudança tão necessária para que pudéssemos dar atendimento a essas pessoas que são beneficiadas. Lá em 74, eu tinha 10 anos, pois nasci em 64, e que precisava ter essa atualização, como é necessário em muitas legislações. E o senhor vem e faz um estudo e traz a esse plenário para que possamos consertar a forma de se aplicar essa lei. E a mantém. E aqui parabenizo o senhor por isso, porque o senhor mantém a lei de 74, trazendo mudanças e adaptações necessárias. Então, aqui, agradeço e já digo que meu voto é favorável, com a certeza de que fazer ao bem a quem precisa é obrigação de todos nós aqui. E hoje tenho o prazer de votar finalmente esse projeto, podendo fazer que sejam vendidas flores no cemitério para uma pessoa que merece todo o respeito dessa Câmara Municipal. Parabéns, vereador José Roberto. Também tenho o orgulho de estar ao seu lado nesse plenário, como tenho de todos. De vez em quando o senhor dá trabalho, mas hoje eu estou muito contente com o senhor. Muito obrigado a todos. Para discutir o projeto, vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, bem rapidamente eu me levanto para parabenizar o vereador Zé da Mix e dizer que hoje eu me sinto contemplado em estar aprovando o seu projeto, vereador, porque fiz o atendimento de um senhor na mesma situação em que essa senhora que fez a provocação para o seu projeto. Então, me sinto contemplado hoje, com o dever cumprido, aprovando esse projeto, sabendo que
uma demanda que também chegou a mim, muito semelhante a essa que você trouxe a esse plenário, mencionou a esse plenário. Então, também estaremos contemplando. Sabemos que existem inúmeros idosos, né, pessoas da terceira idade, a qual já dissemos aqui anteriormente no projeto do vereador Marcelo, que às vezes não só pela condição, mas que não aguenta ficar parado em casa. Às vezes tem lá a sua aposentadoria pequena, mas que ainda consegue, né, se apertando, sobreviver, mas que não aguenta ficar parado. A pessoa atinge os seus 60 anos e quer continuar trabalhando. E às vezes esta fonte de renda, ele vê uma fonte de renda como ambulante e começa a trabalhar. E sabemos que às vezes para ele é apertado, tem que pagar às vezes R$ 46,00, que eu acho que é o primeiro preço, e depois, quando não é R$ 46,00, quando ele atinge um tamanho maior, é R$ 174,00. Então, sabemos que é dificultoso, né? E que, às vezes, o que ele vende não é suficiente para pagar aquela taxa mensal. Então, quero parabenizar o vereador. Deseja uma parte? Desejo, senhor. Senhor presidente, nobres colegas, eu agradeço. Porque tem mais duas, o artigo 5º, só para completar, e eu acabei me esquecendo, a isenção a que se refere o artigo 1º dessa lei deverá ser requerida anualmente pelos interessados, devendo os mesmos comprovar que continuam preenchendo os requisitos. A outra poderá a prefeitura, o artigo 6º, cassar a isenção a que se refere a qualquer tempo, desde que haja motivo plenamente justificado para a efetivação dessa medida. Não é qualquer pessoa com acima de 60 anos também que vai montar uma barraca, tem que ter autorização da prefeitura, o espaço, todos aí. Então, tem que ter um respeito, uma norma. Exato. Muito obrigado. E, vereador, eu quero tocar no ponto, quando você disse aquele funcionário que concedeu a isenção, esse mesmo funcionário, ele fazia distribuição de isenções, né, e inclusive ele foi exonerado da Secretaria de Meio Ambiente, porque ele distribuía isenções a seu bel prazer, não sei se era para fazer uma média ou para conseguir, né, algum benefício, e ele foi exonerado. E quantas pessoas que achavam que tinha isenção, mas que estava lá com a sua dívida aumentando, achava que tinha isenção e a dívida ficava lá aumentando, e a pessoa, depois, quando ia descobrir que tinha uma dívida lá, aí a situação já estava difícil, aí já tinha que parcelar. Então, bem lembrado essa questão desse servidor aí, que já não é mais servidor, ele fazia o mal. Ele levava um benefício para a pessoa, mas que não era benefício algum, porque era maldade. Hoje a pessoa paga por consequências de uma atitude maldosa desse servidor lá no passado. Então, muito bem lembrado sobre essa questão também, vereador. Já adianto, meu voto será favorável. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação e está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o substitutivo número 30, protocolado sobre o número 2503/19. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo mais vereadores que desejam usar a palavra, a presidência encerra a presente sessão. E essa presidência convoca os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada no dia 10 de junho de 2019, às 16 horas. Tenham todos uma boa noite e que Deus abençoe a todos.